A Hora do Pesadelo, 1984. O primeiro filme introduz Fred Krueger, interpretado por Robert Englund, um homem que foi brutalmente queimado por um grupo de pais de Springwood depois de ser condenado por assassinar várias crianças. Como vingança, Fred retorna dos mortos para matar as vítimas em seus sonhos, fazendo com que morram na vida real. A protagonista Nancy Thompson começa a perceber que seus amigos estão morrendo de maneira misteriosa, todos enquanto dormem. Ao investigar, ela descobre que Fred é o responsável e que ele se alimenta do medo. No final, Nancy enfrenta Fred e consegue escapar de seu domínio no sonho, mas a cena final sugere que Fred ainda pode estar vivo. A Hora do Pesadelo 2. A Vingança de Fred, 1985. Este filme segue Jesse Walsh, que se muda para a casa de Nancy. Ele começa a ter sonhos com Fred e logo percebe que está sendo controlado por ele. Fred tenta possuí-lo para retornar ao mundo físico e continuar seus assassinatos. No final, Jesse derrota Fred ao resistir ao controle e destruir a casa, mas Fred parece continuar vivo, sugerindo que a luta não acabou. A Hora do Pesadelo 3. Os Guerreiros dos Sonhos, 1987. Nancy Thompson retorna como conselheira em um hospital psiquiátrico, onde um grupo de adolescentes está sendo assombrado por Fred. Eles possuem a habilidade de controlar seus sonhos e juntos, tentam enfrentar Fred. Embora o grupo sofra perdas, eles derrotam Fred temporariamente. Este filme introduz a ideia de que Fred alimenta-se da energia do medo, e mostra mais de sua origem demoníaca. A Hora do Pesadelo 4. O Mestre dos Sonhos, 1988. A história segue os sobreviventes do filme anterior e a nova protagonista, Alice. Ela e seus amigos tentam derrotar Fred, mas ele os mata em seus sonhos um a um. Alice tem o poder de absorver as habilidades de suas vítimas, o que a torna forte o suficiente para enfrentar Fred. No final, ela derrota Fred, mas como sempre, ele retorna de alguma forma. A Hora do Pesadelo 5. O Pesadelo Final, 1989. Alice agora está grávida e tenta se manter fora do alcance de Fred. Fred mais uma vez retorna para atormentar seus pesadelos. A batalha final acontece com Alice enfrentando Fred em um plano onírico. Ela é capaz de derrotá-lo, mas Fred faz um último ataque antes de ser derrotado permanentemente. A Hora do Pesadelo 6. A Morte de Fred, 1991. Fred Krueger volta para buscar sua vingança após ser destruído no filme anterior. Ele começa a matar as crianças da cidade, mas agora as autoridades tentam descobrir como derrotá-lo de uma vez por todas. No final, Fred é finalmente destruído de forma definitiva quando o espírito de uma criança chamada Jacob consegue livrar-se de Fred de uma vez por todas. A Hora do Pesadelo. O Novo Pesadelo, 1994. Este filme quebra a quarta parede e mostra Fred como uma entidade do mal que está tentando escapar da ficção e entrar no mundo real. O elenco original dos filmes é retratado como eles mesmos, com Heather Langenkamp, Nancy, sendo a principal protagonista. Ela precisa lidar com a ameaça real de Fred, que está agindo no mundo real. Ao final, ela consegue derrotá-lo. Fred, O Terror da Noite, 2003. Este filme é uma parceria entre Fred Krueger e Jason Voorhees, de Sexta-feira 13. Fred ressurge dos mortos e tenta usar Jason para matar suas vítimas e fazer com que o medo de Fred retorne, já que ele estava esquecido. No entanto, Jason se volta contra Fred, resultando em um confronto épico entre os dois. No final, ambos parecem mortos, mas a cena final sugere que Fred ainda pode estar vivo. A Hora do Pesadelo, 2010. Este é um remake do filme original. A história segue a mesma premissa. Fred Krueger é um assassino que mata suas vítimas em seus sonhos, e Nancy é uma adolescente que tenta enfrentá-lo. Neste remake, Fred é retratado como um pedófilo que foi assassinado por pais vingativos e retorna dos mortos para se vingar. O filme mantém o clima de terror, mas com um tom mais sombrio e sombrio. Fred é derrotado no final, mas a história termina com uma sensação de que ele pode retornar. Fred Krueger, o vilão. Fred Krueger é um dos vilões mais icônicos do cinema de terror. Seu poder está no fato de que ele pode manipular os sonhos das pessoas, tornando o ambiente onírico perigoso e aterrador. Fred é conhecido por sua risada diabólica e suas lâminas afiadas, e se caracteriza por ser cruel, sarcástico e insensível. Ao longo dos filmes, é revelado que ele possui poderes sobrenaturais como a habilidade de se regenerar, manipular objetos nos sonhos e se tornar praticamente invencível. Resumo final. Ao longo da franquia, Fred Krueger continua sendo uma presença ameaçadora para qualquer um que adormeça.
Embora vários protagonistas tentem derrotá-lo e seus aliados variem entre os filmes, Fred sempre encontra uma maneira de voltar. Os temas centrais envolvem o medo e o poder dos sonhos, e como a memória do mal pode assombrar gerações, como no caso das famílias de Springwood. No entanto, a franquia também explora o conceito de que Fred nunca está realmente derrotado, o que garante seu retorno repetido aos cinemas, mantendo os fãs e o medo de pesadelos vivos.